Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos da pauta do dia 17 de novembro, primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Item 70 agora, relatoria do conselheiro Pedro Lima, processo DHB, componentes automotivos, final do processo 2012-75. Existem vários outros deles, vai até o 75. Houve pedido inicialmente de sustentação oral por videoconferência, mas ontem, no final da tarde, houve a manifestação de desistência. Então, Pedro, com a palavra, o item 70 ou aquele que você achar melhor, mais conveniente iniciar. Só diga qual vai ser. Obrigado, presidente. A gente pode iniciar pelo 70, porque ele é o único diferente dos outros, tá? Então, a gente vai julgar o 70, que é final do processo 2012-75. Tá? Diferente. Os outros são iguais, entre eles lá, né? E o 2012-75, ele está na pasta dentro da DHB novembro de 2020, né? Está na pasta DHB-BC, de base de cálculo, certo? Se vocês puderem abrir, está lá o voto. Né? Esse caso é um caso de pedido de crédito, tá? Sobre pagamento a maior, em razão do alargamento da base de cálculo, aquela que a gente conhece, que foi considerada inconstitucional. Né? Mas, para entrar nos detalhes, eu vou ter que abrir o meu resumo aqui. Deixa eu abrir. 2012, 75. Qual que é? Tem vários. É o último lá. No resumo, é o último processo. Tá? Então, folhas 3 e seguintes tem as perdecontas, né? Folha 157, decisão da Justiça Federal, né? No seguinte sentido: julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput, parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98. Declarar a inexigibilidade em face da autora de COFINS de acordo com a majoração da base de cálculo efetuada pelo dispositivo. Então, declarar o direito da parte autora a compensar os valores indevidamente cobrados a maior, referentes à majoração da base de cálculo. Folha 169, decisão do TRF4, quarta região, confirmando o entendimento. Né? Folhas 1833, despacho decisório. Pedido de restituição, declarações de compensações, COFINS, Lei 9.718. Decisão, qual é a decisão? Antes, posto em cumprimento da decisão judicial, que admitiu o direito aos indebitos de COFINS relativos a pagamentos indevidos ao maior, nos períodos de apuração de fevereiro de 99 a janeiro de 2004, reconhece-se parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 1.328.548. Atualizado até a data tal. Isto posto, homologa essas declarações, folhas 2 a 134, até o limite do crédito reconhecido. Termina falando que não se homologam as compensações dos débitos cujos valores excedam ao valor do crédito reconhecido.
contribuinte contesta a manifestação de conformidade e julgado procedente na DRJ. Em folhas 1964, apresentou recurso voluntário. Isso é um relatório bem breve, que o caso é muito recorrente, né, presidente e conselheiros. Esse é um breve relatório. Pode ir para o voto. Pode ir para o voto. O contribuinte possui decisão judicial favorável à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições, nos mesmos moldes da inconstitucionalidade do dispositivo que promoveu o alargamento da base de cálculo. Né? Cito o dispositivo. Conforme emenda de sentença proferida no âmbito do TRF, 4ª Região, folha 169, transcrita a seguir. Aí já entro eu, né? Conforme determinação do artigo 36 da 9784 de 99 e 16 do PAF, artigo 165, seguinte CPN, e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o seu crédito. Nesse caso, em concreto, a mera alegação de que os cálculos da recorrente são diferentes dos cálculos da fiscalização é insuficiente para o reconhecimento do crédito no exato valor pleiteado. Né? Então, aqui é o cerne da questão. É uma diferença de cálculo que o contribuinte só alega que é diferente e que deveria ser do jeito que ele calculou, né? Mas não comprova. E aí saliento também, né? A decisão de primeira instância esclareceu de forma detalhada que não se tratou de diferença de cálculo, olha só, mas sim da ausência de pagamentos a maior, conforme trechos transcritos a seguir. Então, a BRJ vai pagamento por pagamento, esse aqui foi comprovado, esse aqui não. Tá? Transcrevi aí para vocês. O contribuinte rebate um julgamento que foi feito de forma específica na DRJ, ele rebate de forma genérica. Né? Então, não cumpriu com o artigo 16 do PAF. E voto por negar provimento. Então, só para contextualizar, esse caso aqui eu não fiquei à vontade para aplicar aquela tabela única da Justiça Federal para fazer a correção, porque eu acho que não é o caso aqui. Né? Na verdade, a DRJ, o que para mim realmente importa é que a DRJ verificou em detalhes alguns pagamentos que não ocorreram a maior. E pagamentos que simplesmente não ocorreram. Né? O contribuinte contestou de forma genérica. Ok. Pronto, Elcio, para votar? Só estou terminando de ver o recurso voluntário aqui, só um minutinho. Lembrando que ele homologou a maioria, né? Do crédito. Ok. A DRJ, né, ela, como o Pedro falou, ela enfrentou item por item, pagamento por pagamento, verificou a alocação, o trabalho que foi feito pela fiscalização, e no recurso voluntário o contribuinte vem com alegações só de direito. E a questão do fato ficou em segundo plano. Acompanhe o relator. Leonardo? Com o relator, presidente. Mara? Com o relator. Laércio?
Com o relator. Marcos, Acompanha relator. Márcio, Acompanhe. também acompanha, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 70 da DHB Componentes Automotivos, processo final 2012-75. O próximo, Pedro. Sim. Os próximos todos, né, 71 a 75, são iguais. E já adianto, vai dar discussão. Isso aí vai dar discussão. Viu? Abre qual? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a minuta que está escrito RES, de resolução, DHB 2008-16. Tá? Que é logo em seguida, o 71. Por favor, se vocês puderem abrir. Aberto. Minuta que está escrito resolução. Tá? Deixa eu só abrir o resumo aqui. Vamos lá. O que acontece aqui nesse caso? Só estou conferindo aqui. Ó. Um ponto aqui, peraí. Ah, tá, lembrei. Esse caso é complicadinho, viu? Ó, seguinte. Vamos lá. Estou relatando, então, tá, presidente? Lembrando que eles são diferentes do que a gente julgou agora, né? O artigo 5º da Lei 10.182, de 2001, ele reduz o imposto de importação 40%, nos casos de importação de partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos, acabados, semi-acabados e pneumáticos. E aí tem as condições, né? O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de veículos leves, automóveis, comerciais leves, ônibus, caminhões, tal, autopeças. Então, vocês estão vendo que o contribuinte, ele opera nesse ramo, né, de veículos, tá? E o contribuinte é habilitado nesse benefício, né, que tem habilitação específica, correto? Aí, o que aconteceu aqui, que eu achei difícil de entender no começo, né, que foi o seguinte, o contribuinte, então, ele se aproveitava desse benefício normalmente, tá? O que aconteceu? As notícias Siscomex 554 e 58 de 2005 suspenderam o aproveitamento do benefício, em caráter geral, por alguns meses, correto? Então, ele estava lá aproveitando, aí veio essas notícias Siscomex suspenderam. Aí, alguns meses depois, o ato declaratório interpretativo, 1 de 2006, restabeleceu o regime, tá? Só que o contribuinte, ele quando suspendeu o benefício, né, ele cumpriu lá as notícias Siscomex,
e suspendeu o benefício, e passou a recolher o imposto de importação na alíquota máxima, né, sem a redução lá prevista na legislação. Então, ele suspendeu também. Tá? Só que quando o benefício foi restabelecido pelo ato declaratório, o contribuinte ele continuou a recolher um imposto de importação na alíquota máxima, por um determinado período, né? Que é exatamente o período dos autos aqui. Tá? Então, sob esse entendimento de que ele recolheu mais imposto de importação do que devia, visto que ele estava regularmente habilitado, né, e que o benefício havia sido restabelecido, ele pleiteou o reconhecimento do crédito nesse período, em que o período foi restabelecido e que ele pagou a mais, né, sem a redução. Né. Então, aí o que aconteceu? A fiscalização, o despacho decisório, não entendeu, ao verificar a questão, né, para ver se ele tinha direito a esse crédito, fez uma apuração e verificou que ele tinha débitos federais, ou seja, a fiscalização constatou a irregularidade fiscal dele no momento do pedido de crédito, e por isso negou. Tá? Aí o contribuinte faz uma série de alegações, dentre elas, a alegação principal é que ele estava habilitado, né? A alegação principal é que ele estava habilitado, correto? E que, quando o regime foi suspenso, mal falando aí, esse regime especial foi suspenso, a habilitação dele não foi alterada, né? Ele continuou habilitado, em razão de ter habilitação específica. E quando da habilitação, ele apresentou a CND, né? Então, quando ele se habilitou, ele estava regular, né, na questão fiscal. E alegou também que todos esses débitos que a fiscalização apontou, ele recorreu. Então, só que ele usou uma palavra meio errada aí, né? Ele falou que estavam sub júdice. Mas falou também que recorreu, ou seja, ele falou que estariam suspensos, né? E por isso não poderia servir de negativa para o crédito dele. Ou seja, ele estava habilitado, entende que e quando habilitou, estava corretamente habilitado, entende que ele, por continuar nesse regime especial, ele tem direito ao crédito. Né? Basicamente, essa é a lide aqui. Aí eu acho que eu fui pesquisar a jurisprudência, né? E aí eu tenho algumas colocações para fazer, mas é mais um voto, né? E vou, antes do voto no mérito, explicar o porquê que eu proponho a resolução. Pode ir para o voto, né? Pode para o voto? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Passar para o voto. Então, aí eu fui pesquisar a jurisprudência antes de passar para o voto, mas tem a ver com o voto, né? E tem questões parecidas com essa, mas não exatamente essa. Eu não achei um precedente exatamente igual a esse, tá? Eu até juntei aí cadê? Não está aí na pasta.
Para tá aí, deixa eu ver. Ah, tá. Eu juntei ali uns precedentes, tá bom? Vocês quiserem ver depois. Tem a questão do PERC, né? Só que é para imposto de renda, e aí virou súmula no CARF, né? Que fala o seguinte: para fins de deferimento, pedido de revisão de ordem de incentivos fiscais, PERC, né? A exigência de comprovação de regularidade fiscal deve-se até ao período a que se referir a declaração de rendimentos da pessoa jurídica, na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo. Enfim, é parecida, mas não é a mesma matéria. Aí tem a questão do drawback, que é semelhante também, mas não é a mesma coisa, né? Eu juntei lá essas decisões para vocês, tá? E aí, eu achei uma decisão que é do tema, né? E o Rodrigo Mineiro foi o redator designado para fazer o voto vencedor, certo? E aí ele trouxe um entendimento que, ao meu ver, faz sentido, né? E até parecido com um pouco o que a gente estava falando antes, de Canal Vermelho e tal. Mas eu vou explicar aqui no meu voto. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora eu vou terminar, vou ler rápido o meu voto, tá? Então, eu já expliquei, aí eu explico de novo ali no voto e aí começo a tratar. Então, a solução da presente lide administrativa fiscal gira em torno de uma questão que é relativamente simples. A regularidade fiscal deve ser exigida de forma periódica para a fruição do benefício fiscal presente no artigo 5º da Lei 10.182 de 2001, né? A fiscalização e a turma, a COA, a DRJ, né, entende que sim, visto que, apesar da lei não exigir a apresentação de CND de forma periódica, se comprovada a irregularidade fiscal, em qualquer momento, tal fato teria o poder de retirar do contribuinte o direito ao aproveitamento do benefício, né? O contribuinte, por sua vez, entre muitos argumentos, alegou que estava devidamente habilitado, que cumpriu todos os requisitos expressamente previstos em lei e que os débitos mencionados estavam sub júdice, né? Aí eu coloco, não necessariamente processo judicial, pois disse que recorreu às cobranças. De fato, não é nos autos nem controverso que ele cumpriu os requisitos quando da habilitação, né? E aí eu falando, exigir a regularidade fiscal a cada fato gerador é um requisito que aí é igual, isso aqui é um entendimento que está lá nos casos de drawback, né? Exigir a regularidade fiscal a cada fato gerador é um requisito que não se confunde com a regra do artigo 160, artigo 60 da Lei 9.069, de 95, que exige a comprovação da quitação de tributos para o aproveitamento de benefícios fiscais no momento da habilitação, ou seja, em momento específico, né? O regulamento aduaneiro, no artigo 109, também fala, possibilita a restituição se verificado que o contribuinte cumpriu os requisitos exigíveis para a redução de caráter especial à época da habilitação. Olha o que o 149 fala. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos seguintes casos. Inciso 3. Verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de isenção ou redução em caráter geral, ou já havia preenchido as condições e os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou redução de caráter especial, que é o caso aqui, redução de caráter especial, né? Inclusive, e aí uma análise minha, talvez eu esteja adiantando um pouco o mérito aqui, ou não, né? Mas, como a proposta de resolução, caso vocês me acompanhem, eu retiro algumas partes se necessário, né?
é que foi necessária para formar o raciocínio, né? O que aconteceu? A fiscalização, ela apontou os débitos, né? Mas ela não informou se os débitos realmente possuem relação com as importações constantes nos autos aqui, né? Assim como não forneceu maiores informações sobre esses débitos. Por exemplo, se eles estão em dívida ativa ou não, ou se estão com a exigibilidade suspensa ou não, né? E, então, o que aconteceu? Quando o ato declaratório interpretativo lá reestabeleceu o regime, né, depois das notícias Siscomex, nova habilitação não foi exigida dele, né? Então, somente com essas informações nos autos, eu não posso concluir que ele não possui o direito ao benefício fiscal, né? E aí, cito o precedente, né? Que o Rodrigo Mineiro fez voto vencedor, que fala o seguinte, que o benefício pode sim ser permitido se as mercadorias foram parametrizadas em canal vermelho ou amarelo, mesmo se depois houve uma posterior situação de irregularidade fiscal, conforme a ementa aqui, né? Então, esse precedente faz sentido, uma vez que, em canal vermelho e amarelo, a autoridade competente para a conferência aduaneira fez análise da regularidade fiscal, né? E no presente processo, então, para instruir os autos, eu entendo que é necessário verificar se em qual canal as importações foram parametrizadas, se verde, amarelo ou vermelho, né? E verificar também, de forma igualmente importante, se os débitos mencionados pela fiscalização, se eles estão ou não com a exigibilidade suspensa, em razão de recurso, né? E aqui tem uma linha muito tênue entre o ônus da prova, né? Que é o seguinte, o ônus da prova, para comprovar o crédito, é do contribuinte, correto? Isso é um caso de crédito. E ele comprovou que recolheu o imposto de importação na alíquota máxima, né? A fiscalização, por sua vez, quando ela vai glosar, ela tem que glosar de forma fundamentada, né? Então, eu entendo que para resolver bem esse processo aqui, a gente precisa converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora verifique em qual canal as importações foram parametrizadas e verifique se os débitos mencionados pela fiscalização estão ou não com a exigibilidade suspensa em razão de recurso. Esse é o voto. Eu acho que realmente é uma matéria inédita aqui, né? Eu não lembro ter pego, não. Algum debate se faz necessário? Alguma manifestação? Eu queria saber em que momento aí que a fiscalização considerou a certidão negativa dele. Foi na data do desembaraço das DIs? Não, Marcos. O que aconteceu? Quando ele pediu o crédito, a fiscalização fez uma apuração e verificou que existiam débitos. É por isso que esse caso é mais diferente ainda, que não é que ela exigiu o CND, não é isso. Por isso que não daria para aplicar aos precedentes do drawback, por exemplo, né, de exigência de CND em momento posterior. Ela fiscalizou e falou, tem esses débitos federais aqui, né, você está irregularmente fiscal, você está em irregularidade fiscal. Sim, esses débitos que geraram uma certidão positiva, né, no caso. Só a dúvida é que momento que foi. Foi na data que ele pleiteou o crédito, então, Isso. essa compensação. Sim. Certo. Elcio, Laércio, Elcio mesmo. Elcio. Quer se manifestar ou já ir para o voto? Bom, a questão aqui que eu acho que eu achei sensível aqui é aquela questão, porque a lei
que prevê o benefício, ela fala que a certidão negativa tem que ser apresentada no momento da habilitação. Artigo 6º. Isso. Aí a DRJ vem e faz uma interpretação trazendo o regulamento aduaneiro, que aí fala que para se dar uma isenção tem que ver a regularidade fiscal do contribuinte. Aí é que está a questão que embasa toda a ação fiscal, né? Quanto da habilitação ele estava ok, mas quando da importação já não estava mais. E aí, quem é que a lei fala no momento da habilitação, né? É uma questão bem sutil aí, que merece uma boa discussão. E a Mara está pedindo a palavra, ela é a pessoa certa para falar sobre isso. Pronto, Mara, tua vez. Eu também acho eu acho que já ouvi algum debate sobre isso, não é novidade, mas eu não estava lembrando muito, não. É a respeito disso. Se você pede no momento da habilitação ou da concessão, né? Tem os outros regimes que entram nisso. Aí ele cita até o contribuinte traz uma questão do STJ, que decidiu sobre a necessidade de CND no despacho aduaneiro do drawback. Eu estava lembrando dessa questão. Mas, bom, de qualquer maneira, eu vejo assim, que eu estava lendo aqui o acordo que o Pedro citou, do Rodrigo Mineiro. Ele tem duas posições aqui muito interessantes. A posição do Rodrigo Mineiro é o seguinte: precisa da CND, sim, sempre. Mas se tiver sido desembaraçado no canal vermelho, não precisa, porque o fiscal teria conferido, então já foi conferido, né? Se tem o benefício ou não. Eu acho que quem aderir a essa posição do Rodrigo Mineiro é quem adere, igual o Pedro falou, a questão da possibilidade da revisão do canal vermelho, que foi o que a gente discutiu no anterior. Porque o que ele está falando? Parece, eu não conheço a posição do Rodrigo Mineiro, mas parece que se alinha com o que o Laércio falou da possibilidade. Não, pior que não é isso não, viu? Não? Não, né? Eu já tive aula com o Mineiro, ele foi meio contraditório, porque ele fala que o despacho, o termo do despacho é na revisão aduaneira. E depois ele considera que no canal amarelo e vermelho o fiscal já teria conferido. Então, foi meio contraditório. Mas então, isso que eu até fiquei pensando assim, pela essa posição do Rodrigo, é um voto antigo. Então, pela posição dele, parece que ele se alinharia com o externado pelo Laércio. Mas só que... Tá, mas aí eu peguei e fui assim, então, deixa eu ler o que o Corinto falou. Eu acho que o Corinto está mais bem explicado. O que o Corinto fala? Ele fala o seguinte, olha... eu vou ler só um pedacinho aqui, que eu acho que eu me reconheci nesse parágrafo. Trazendo porque ele fala assim, olha, a CND é exigível, porque isso é lei, a lei exige a CND para concessão de benefício fiscal. Aí ele coloca o seguinte, então estaria a lei que concede essa redução de 40% em confronto com a lei que exige CND para conceder benefício, né? Então, haveria um confronto entre as leis, ele pega e fala assim, não, por quê? A gente entra na questão da competência de novo. As competências são diferentes. Uma é a competência da SESEX para habilitar o regime e outra é a competência da Receita Federal para conceder, reconhecer o benefício em cada importação. Isso eu acho que todo mundo entende isso, que o fiscal ele reconhece em cada lançamento, ele reconhece ou não o benefício, né? Ali na hora do despacho ele reconhece. Então, o fiscal, na hora que ele vai conceder o benefício, ele tem que olhar, porque ele não pode conceder um benefício se a empresa está em débito. Como que ele vai conceder um benefício se a empresa está em débito com a União?
E a SESEX olha para fins de habilitação. Então, ela olha um momento anterior. Eu estou habilitando porque eu estou vendo que a empresa está de acordo. Então, são dois momentos distintos. Aí, o que ele fala? Trazendo essas previsões legais para os fatos reportados pela fiscalização, penso que a concessão do regime automotivo está a cargo do legislador federal e não da SESEX, como apregou a recorrente. E o reconhecimento, o recebimento e a obtenção dos benefícios fiscais estão a cargo da aduana, da Receita Federal, durante o despacho aduaneiro, desde o registro da declaração até a conclusão do despacho, que vem a ser a revisão aduaneira, quando essa existe. Então, a partir dessa leitura, para mim ficou bem claro aí a separação da competência de cada órgão, que a Receita pode decidir, pedir no momento da concessão desse benefício, no caso concreto, né, durante o despacho, e como eu não me alinho com essa posição externada pelo Laércio anteriormente da não possibilidade da revisão aduaneira, então, o mais coerente eu não concordar, não concordar com o provimento aqui, tá? Mas ele está propondo diligência, Mara. Então, mas de qualquer jeito ele está propondo diligência para ver se as leis caem no vermelho, no amarelo ou no verde. Então, está assumindo a posição defendida pelo isso aí não se torna relevante. Né? Não. Ó, pessoal, não é bem assim. Não é não? Não, é assim, não está assumindo posição nenhuma. Não, assumindo não, mas assim, prevendo que pode ser assumida É mais para deixar à vontade quem quiser votar de acordo com esse precedente, né? A gente, como conselheiro... Se for essa possibilidade, né, de tem que separar as leis mesmo, as verdes das vermelhas e das amarelas, né? Nas vermelhas. Porque tem esse precedente aí, né? Não sei. E não sabemos do mérito como que votaria cada um. E ó, vou falar para vocês, hein? Votar um mérito, nesse caso, sem essa diligência Mas vamos lá. Bom, a questão é o seguinte, eu acho até que o processo não é muito complexo, não. Ele é, no meu modo de ver, né? Porque se resume a uma questão jurídica, assim, bem específica, em que a gente vai ter que tomar uma posição, ir para um lado e para o outro. Então, assim, como já foi até falado aqui, né, é questão nova, eu não vou arriscar a votar no escuro, não. Vou ter que pedir vista. Vista. Tá. Então, vista para o conselheiro. Ô, Elcio, lê esse acordo aí que o Pedro cita. O Corinto escreveu muito bem aí, está bem escrito. Mas Mara, os trechos que eu li de cada um, eu concordo com os dois. Pois mas é o que o Marcos falou, o Rodrigo Mineiro está sendo incoerente. A argumentação dele ela é incoerente. Não sei se não. Também não sei. Vocês sabem o que me deixou para valer na dúvida? No caso do drawback, tem um resto da STJ em sede de recurso repetitivo que fala que não pode exigir a CND em momento posterior. E o negócio do IRPJ, o PERC lá, é mais ou menos o mesmo sentido também. Foi isso que o contribuinte trouxe, foi o IRPJ. Então, assim, eu não sei se, de repente, não é o caso, porque como exige uma habilitação específica, esse crédito, se não é o caso, quando ele está irregular, você desabilitar, não sei. Porque esse caso é muito sui generis, né? Que ele foi pedir crédito no período que ficou suspenso. Não tem caso que nem esse. Tá, então vai ficar como vista para o conselheiro Elcio. Só resumidamente, o relator votou para converter o julgamento do recurso de diligência para a unidade de verificarem canal das importações foram parametrizadas
e verificar se os débitos mencionados pela fiscalização estão ou não com exigibilidade suspensa em razão do recurso. Só. Então, neste ponto, houve pedido de vista. Então, se aplica... Presidente, Sim. só uma observação na proposta de diligência. Verifique se os débitos mencionados pela fiscalização, eu acho que estavam, à época, com a sua exigibilidade suspensa. Porque parece que depois ele pagou. Sim. Mas tudo bem. Pedro, pode anotar isso aí, porque é só vista por enquanto. Sim. Tá? Sim. Aí pode até adequar a essa situação aí. Então, esse aqui é visto e se repete para todos os demais itens, até o 75. Eu só vou anotar aqui. Se alguém precisar dar uma saidinha, é a hora. Eu vou ter que reiniciar aqui. Agora, engraçado, por que o Paulo ia fazer vídeo e não fez, né? Ele devia ter feito. Diferente desse, né? Vai ver que não deu tempo para entender o processo. Na vista do mês passado sobre o drawback, vocês me indicaram um tanto de acórdão, né? Nenhum ajudou. É mesmo. Então, eles falaram de outras coisas. Eu considerei contraditória aquela posição do Mineiro, porque é justamente o ponto que ele se apega para não considerar a mudança do critério jurídico do drawback. Porque o final do despacho é na revisão. E não o desembaraço é só o final da conferência. E ele colocou aquele ponto ali e depois diferenciou os canais ali. Eu também achei isso. Eu até pensei assim, gente, na hora que eu estava lendo, será que o Rodrigo Mineiro mudou de posição? Ele sempre me falou que ele era contra. Eu fiz uma pós com ele aqui na PUC, aqui, ele ele falou sobre isso, não foi? Então, ele se mete nesse ponto aí do final do despacho. Não é coisa demais, hein, esse mês? Ainda falta muito. De manhã ficaram vários. Aqui acho que apesar que os da tarde que são os mais... Eu avaliei como os mais difíceis esses da tarde. São, na verdade, né? De manhã foi só porque insumo realmente às vezes se arrasta um pouco mesmo. Esse acórdão do Corinto, Mara? Oi. Esse acórdão do Corinto, o Pedro citou no... Ele citou só o número e emenda. Não está... É interessante ler o voto. Eu já fiscalizei. Você interrompeu a gravação ou não? Interrompi não, presidente. Então pode interromper, faz favor. Está lá na pasta.